Artigo 222. Ele está inserido no regime anual do imposto de renda. Lucro real anual. No lucro real anual, eu tenho que antecipar mensalmente IR estimado, com base na receita bruta ou com base no balancete acumulado. Aqui estamos ainda no IR estimado com base na receita bruta. Já temos o IR estimado com base na receita bruta da atividade, onde eu pego o percentual de presunção sobre a receita bruta oferida, regime de competência, não é isso? Tá, ótimo. E aí tem 4 percentuais, aí tem que verificar qual a atividade, já vimos esses percentuais em artigos anteriores aí, né? Ou seja, em artigo anterior. Olhe no passo a passo, assista quantas vezes quiser o seu curso de especialização de imposto de renda, onde a gente analisa artigo por artigo. Tá bom? Então eu já tenho, não é, o percentual sobre a receita bruta da atividade e as demais receitas. Você vai, em relação às demais receitas, somar ao percentual da receita bruta auferida, receita bruta da atividade auferida. Artigo 222, olha aí na tela. Ganhos de capital e outras receitas. Artigo 222. Os ganhos de capital, a compra e venda de imobilizado, não é isso? Se não estiver dispensado de tributação, na sequência veremos o que não se aplica. Então, os ganhos de capital, tem várias hipóteses de ganhos de capital, não é isso? Ok. Ele está dizendo, regra, os ganhos de capital, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo artigo 208, quer dizer, receita bruta da atividade, serão acrescidos à base de cálculo, regra. Agora tem que ver se algum desses ganhos de capital ou outras receitas não está na lista, não estão na lista das exclusões da base que veremos na sequência. Então, regra, você pega a receita bruta auferida, aplica o percentual de presunção e soma abaixo, na sequência, os ganhos de capital e outras receitas brutas. E outras receitas. E demais receitas. E só vai tirar da base de cálculo da estimativa com base na receita bruta uma receita, um ganho de capital, uma receita que está na lista de exclusões que veremos na sequência. Regra: ganhos de capital e outras receitas somam-se à base de cálculo do estimado com base na receita bruta. Os ganhos de capital, olha aí na tela, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo artigo 208 serão acrescidos à base de cálculo de que trata esta subseção para efeito de incidência sobre a renda. Parágrafo 1º. Na apuração dos valores de que trata o caput, deverão ser considerados os respectivos valores decorrentes do AVP, ajuste a valor presente. De que trata o CPC 12, que analiso lá no curso completo de contabilidade societária CPC? Seja assinante. Como é que é? Parágrafo 1º. Na apuração dos valores de que trata o caput, deverão ser considerados os respectivos valores decorrentes do AVP. Quer dizer que se lá na contabilidade o ganho de capital, a demais receita, aí no caso em especial demais receita, se for uma receita que tem uma conta redutora na contabilidade societária, AVP apropriar, lá na DRE está lá a receita auferida, está acrescendo a base de cálculo do IR estimado, mas essa receita foi objeto de um ajuste a valor presente, você vai pegar a receita cheia. Você não pode abater o AVP. Em outras palavras, o ajuste a valor presente só existe para a contabilidade societária. O ajuste a valor presente, AVP, que não se confunde com a VJ vem na sequência, o AVP não foi admitido para efeito do imposto de renda. O que quer dizer na prática? Não existe AVP. Você tem que desconsiderar o AVP. Você tem que pegar a receita cheia
para a base de cálculo do IR estimado, com base na receita bruta. A receita bruta, o cálculo do IR estimado com base na receita bruta se pauta no valor da receita cheia. Não pode abater a VP. Reforço pela relevância do tema. Parágrafo 1º. Na apuração dos valores de que trata o caput, deverão ser considerados os valores os respectivos valores decorrentes do AVP. Devo considerar. O que quer dizer isso? Ele tem que estar dentro da receita. Devo considerar. Tem que pegar o valor cheio. Não posso desconsiderar. Não posso expurgar o AVP. Não posso abater o AVP. Devo considerar. Não posso desconsiderar. Entendido? Parágrafo 2º. O ganho de capital nas alienações de bens ou direitos, classificados como investimento, imobilizado ou intangível, e de aplicações em ouro, não tributadas como renda variável, corresponderá à diferença positiva verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil. No passo a passo, quer dizer então que ganho de capital na venda de imobilizado tem que tributar, hein? Não está na lista de exclusões, como veremos na sequência. Não pode deduzir. Um exemplo de um valor que pode deduzir é resultado de equivalência patrimonial. Dividendos recebidos. Dividendos recebidos é um ganho de capital. Eu tenho participação societária e tenho um ganho de capital, só que é um ganho de capital não tributável pelo imposto de renda, inclusive pelo IR estimado. Tá bom, ótimo. Vejam que, a rigor, é bom dizer que o dividendo não é um ganho de capital a rigor, né? Ele é um rendimento de capital, ok? Porque eu não estou vendendo a participação, porque aí seria um ganho de capital, tá? O dividendo, no rigor do direito tributário, é um rendimento de capital. Tá, só para usar a terminologia correta aí por dividendos. E nada muda no âmbito do IR estimado com base na receita bruta, dividendos não tributa, ok? Tá. Parágrafo 2º. O ganho de capital nas alienações de bens ou direitos classificado como investimento imobilizado. Então, vendi uma participação societária que está no subgrupo investimento. Vendi um bem que está no imobilizado. Então, um bem corpóreo. Vendi um bem incorpóreo no intangível. E de aplicações em ouro, não tributados como renda variável. Corresponderá à diferença positiva entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil. Então, o IR estimado não é com base na receita bruta, mas quando eu vendo uma participação societária, quando eu vendo um imobilizado, não é para pegar a nota fiscal de venda do imobilizado e aplicar lá o percentual, beleza? Somar o valor do imobilizado. Você vai pegar o ganho de capital desta alienação de imobilizado que está ancorada na nota fiscal. Valor de alienação, está lá na nota fiscal, 200 mil. Valor contábil é o que está lá na contabilidade registrada como o quê? Custo histórico. Custo histórico menos depreciação acumulada. Tá. Valor residual histórico. Então, valor de alienação 200 mil, valor histórico 100 mil, valor histórico residual, valor residual histórico, não é? Quando eu estou falando histórico, quer dizer que não pode, se você praticou o ajuste ao valor justo em algum momento lá atrás, ok? Você não pode somar o AVJ do imobilizado, por isso que eu estou falando histórico. Então, valor de alienação 200 mil, valor residual histórico, é o valor contábil 100 mil, ganho de capital 100 mil, 200 menos 100, aí somente 100 mil é que eu acresço a base de cálculo do IR estimado. Ok? Entendido? Tá. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no no parágrafo 2º, para apurar o ganho de capital na venda de algum ativo não circulante, entenda, investimento, imobilizado ou intangível,
e aplicações em ouro não tributadas como renda variável, não é? Então, parágrafo 3º, nessas situações, para apurar o ganho de capital, poderão ser considerados no valor contábil, na proporção deste, os respectivos valores decorrentes dos efeitos do ajuste ao valor presente, AVP, não estou falando aqui, a norma não está falando aqui de AVJ. Reforço pela importância. Parágrafo 3º, para fins do disposto no parágrafo 2º, poderão ser considerados no valor contábil e na proporção deste, os respectivos valores decorrentes dos efeitos do AVP, de que trata o inciso 3 do caput do artigo 184 da Lei das SAs. Pois bem, posso considerar no custo histórico residual, no valor histórico residual, o AVP. Tá certo. Está correto. Porque quando eu adquiro o bem imobilizado, eu tenho um custo histórico de aquisição. Tá bom. O custo histórico, para efeito fiscal, é o valor cheio. Eu não posso abater o AVP para efeito fiscal. Então, para efeito do imposto de renda, quando eu adquiro um bem a prazo e eu constituo uma conta redutora lá de fornecedor, AVP apropriar, e contabiliza em contrapartida para a contabilidade societária um imobilizado líquido de AVP, isso é para a contabilidade societária. Para o regulamento de imposto de renda, não existe esse imobilizado líquido de AVP. Isso é só para a contabilidade societária, é para o SPED contábil. Não vale para a apuração da base de cálculo do imposto de renda, quer estimado, quer lucro real. Quer trimestral real, quer lucro real anual, quer balancete mensal acumulado, quer IR estimado com base na receita bruta. Não existe essa figura AVP para o regulamento de imposto de renda. Quer dizer, para cálculo do imposto de renda. Então, como na hora de constituir o imobilizado para controlar para efeito fiscal, cuidado com o sistema de ativo fixo. Para a contabilidade societária, o imobilizado eu adquiri por 100 mil e teve um AVP apropriar de 10 mil, para efeito da contabilidade societária, vai estar lá, passivo. Está lá, não é? Digamos que é um imobilizado financiado, tá bom? Então, financiamento a pagar 100 mil, AVP apropriar 10 mil, passivo líquido 90, contrapartida na contabilidade societária, imobilizado 90. Isso para efeito da contabilidade societária. Mas o AVP não existe para efeito fiscal. Então o custo de aquisição você tem que controlar lá no ativo fixo, tem que ter um módulo, não é? Ou seja, é o que os RPs chamam de moeda societária no controle do ativo fixo e moeda fiscal. Tenho visto isso muito na prática. E dou aula daquilo que vivo. Como é bom dar aula daquilo que se vive. Senão fica só na filosofia, na teoria. A prática tudo explica e não deixa dúvidas. E os cursos aqui na Saberplay são de cunho prático, sempre se preocupando com a prática na empresa, na vida profissional, no dia a dia da aplicação da norma. Tá bom? Imobilizado, tá lá 90. Isso é para efeito da contabilidade societária. Então, você vai depreciar societariamente 90. Fiscalmente, você vai depreciar o quê? Você vai depreciar 100. Não existe AVP. Por isso que na hora de alienar, você alienou um imobilizado por o quê? Alienou por 150 mil, uma máquina. 150 mil. Você alienou aquela máquina que foi financiada lá atrás. 150 mil, digamos. E o valor residual contábil. Uma coisa é contabilidade societária, outra coisa é fiscal. Você vai lá para o módulo fiscal do seu controle de ativo fixo, tem que depreciar 100 mil, valor cheio.
Não é o valor líquido de AVP. E aí, veja que o fisco está dizendo, na hora de alienar, você tem o direito de colocar o valor de alienação menos o custo histórico residual cheio. Quer dizer, cheio no sentido que não precisa o quê? Se pautar pela contabilidade societária, que ela está líquida de AVP.